A Câmara dos Deputados e o assassinato da vereadora Marielle Franco. Começa agora Brasília Já. Nós assistimos à sessão da Comissão de Constituição e Justiça ao lado da jornalista Fernanda Chagas, que foi assessora da vereadora Marielle Franco. Fernanda estava dentro daquele carro, numa rua do centro do Rio de Janeiro, que foi cravejado de balas há 6 anos atrás, no atentado que matou a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Fernanda foi uma sobrevivente daquele atentado. E nós tivemos a oportunidade, então, de acompanhar ali, ao lado, todas as emoções de Fernanda Chagas enquanto a sessão ela se desenrolava. E Fernanda parecia espantada com o curso da evolução dessas coisas, porque houve um determinado momento em que se tinha dúvidas sobre se a Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário da Câmara iria aprovar a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle. E Fernanda então comentava que não por ela ser uma pessoa diretamente envolvida naquele atentado, mas, enfim, como observadora, que espantava ela que houvesse alguma dúvida, que pairasse alguma dúvida com relação à necessidade de manutenção da prisão de Chiquinho Brazão diante, enfim, da dimensão desse caso, da dimensão que esse caso tomou não só dentro do Brasil, mas até mesmo internacional. Porque durante todo o dia houve muita dúvida sobre o que aconteceria. Para isso a gente precisa então entender o que estava em jogo ali. No dia 24 de março, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, e depois com a concordância de todos os demais ministros, determinou a prisão do deputado Chiquinho Brazão e de outros do seu irmão enfim, de outros 2 envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco, acusados, eles ainda, claro, vão se defender, eles estão em julgamento, mas são acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco. Alexandre de Moraes, com a concordância depois dos ministros do Supremo, entendeu que Chiquinho Brazão, no exercício do mandato de deputado federal, estaria interferindo no curso das investigações, cometendo, portanto, um crime de obstrução de justiça que tentaria acobertar um crime inafiançável, que é um assassinato da vereadora e de seu motorista. Essa a argumentação de Alexandre de Moraes para defender a prisão de Chiquinho Brazão. Aqueles que defendiam que essa prisão deveria ser revogada, que essa prisão, que Chiquinho Brazão deveria ser solto, defendiam o seguinte, e é preciso então entender: deputados federais só podem ser presos depois de uma autorização da Câmara dos Deputados. O plenário precisa obter ali a maioria simples em favor da manutenção da prisão. E a Constituição diz que deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. E aí, então, era a argumentação de quem defendia a soltura de Chiquinho Brazão. Dizia o seguinte: o crime inafiançável, o assassinato, teria acontecido antes de Chiquinho Brazão ser deputado federal, quando ele ainda era vereador. O crime cometido no exercício do mandato, suposto crime cometido no exercício do mandato, a obstrução de justiça, não é um crime inafiançável. Então, no entendimento deles, ele não poderia permanecer preso. Na avaliação do Supremo, esse crime de obstrução de justiça acobertava um crime inafiançável, o que então justificava a prisão. Esse foi o embate que aconteceu durante todo o dia. Ao final, prevaleceu a manutenção da prisão, mas é bom a gente lembrar que 136 deputados ficaram, de alguma forma, favoráveis à soltura de Chiquinho Brazão, porque ou votaram não à prisão, ou se abstiveram, ou faltaram à sessão na Câmara dos Deputados.
todas essas posições iriam no sentido da libertação de Chiquinho Brazão, porque diminuiriam a chance de obtenção da maioria simples. Ao final, prevaleceu a prisão, muito provavelmente por causa justamente do tamanho da repercussão do crime que está sendo investigado, do crime que supostamente foi cometido. Esse processo todo, porém, ele tem consequências no futuro. Pode ter consequências no futuro. Ele pode ter demonstrado um enfraquecimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque os grupos ligados a Arthur Lira é que vinham durante todo o dia defendendo a soltura de Chiquinho Brazão. E esses grupos acabaram, ao final, sendo derrotados, embora por uma pequena margem, uma vez que 136 deputados ficaram nessa posição pela soltura. O deputado Elmar Nascimento, que é o nome favorito de Arthur Lira para ser o seu sucessor na presidência da Câmara no ano que vem, acabou, de certa forma, enfraquecido também, porque Elmar Nascimento foi o principal condutor dessa tentativa de soltura de Chiquinho Brazão. E pode ter se fortalecido nesse processo o nome do deputado Antônio Brito, do PSD, porque o PSD, partido de Antônio Brito, votou maciçamente pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Então, esses são os desdobramentos políticos do que aconteceu na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Nós vamos ter que agora ver na frente como essas coisas vão se desdobrar. Há, porém, uma outra questão ainda. O que se tentava ali era um recado ao Supremo Tribunal Federal. E aí prevaleceu que, num caso dessa dimensão, não era o momento de se dar esse recado. Mas esse recado ao Supremo pode vir ainda a partir de outras votações que estão em curso, que diminuem poder dos ministros do Supremo, que estabelecem mandato para esses ministros do Supremo, que estabelecem o estabelecimento de uma outra idade mais alta para que alguém possa ser ministro do Supremo, enfim, uma série de coisas aí que aí sim poderão ser usadas para dar essa resposta ao Supremo. A gente vai estar acompanhando tudo para trazer sempre para você a melhor informação e a melhor análise. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.